Boa noite, pessoal! De volta com o Ponto Crítico, que acontece a cada semana, né? Mas na semana passada não teve, não houve edição, né? E agora nós estamos de volta para mais entrevistas, mais bate-papos, sempre interessantes, com convidados muito importantes para nós e com temas também bem legais, né? De hoje nós vamos falar sobre literatura, com um escritor que já chegou por aqui e eu já convido ele para conversar conosco, Maurício de Almeida. Dá boa noite para todo mundo que vai acompanhar o nosso bate-papo. Boa noite, Maurício, já te convido já, só esperar a galerinha chegar aqui para que a gente possa conversar sobre literatura neste momento pandêmico e também pensar neste assunto pós-pandemia, né? Fazer um pouco de previsão, será? Então vamos lá, vou convidar para a gente não perder muito tempo, né? Vou convidar o Maurício aqui. Muito bem. Maurício de Almeida nasceu em Campinas, em 1982, e é formado em antropologia. Certo, Maurício? Só arrumar meu, coisa que sempre fica. Tudo bem, Maurício? Beleza, tudo bom, Renato? Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Tá indo? Também, né? Muito bem, seja Legal. bem-vindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Tiago, que foi quem fez a ponte, né? Te indicou e fez a ponte também para que hoje você pudesse estar aqui no Ponto Crítico, que acontece há alguns meses, já recebeu algumas pessoas para bate-papos sempre muito relevantes e importantes para nós. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Legal. Um abração pro Thiago. Espero que ele entre aí, se é que ele já não entrou. Foi ele que E ele fez já mandou a acontecer, pergunta né? dele. Eu já tenho a Ah, pergunta dele aqui já. Deixa eu te legal. apresentar, Maurício. Bora. Você nasceu, acabei de falar, né? Você nasceu em Campinas, é formado em antropologia, é escritor, autor de Beijando Dentes, publicado pela Record em 2008, A Instrução da Noite, da Rocco, em 2016, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2007, na categoria Contos, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017, categoria Melhor Livro do Ano, estreante até 40 anos, escritor de peças teatrais, assinou o roteiro do curta-metragem 3x4, vencedor na categoria curtas regionais no 4º Festival de Paulínia de 2011, né? Um currículo e tanto, muito grande, né? A gente sempre começa o ponto crítico pedindo para que o nosso convidado conte um pouco da sua trajetória, né? E aquela pergunta clássica que você já deve estar cansado de responder, como que você chega na literatura, né? Como você chega na escrita, né? Essa é uma boa pergunta. Apesar dela ser repetitiva, acontecer muito, é sempre uma boa pergunta, porque eu sempre dou uma resposta diferente para ela. Bom, Bom, é bom, porque foram vários caminhos no fim das contas, né? Eu acho interessante isso como quando você repisa a sua própria história, de repente são outros caminhos que te levam. Você conta outras histórias, você percebe que muitas coisas te levaram a alguns lugares, né? Quer dizer, eu começo falando da música, por exemplo, que foi o que me levou à literatura, e essa é uma resposta que eu quase sempre dou, né? Eu comecei tocando violão, com banda de garagem, aquela coisa toda, e resolvi escrever umas letras de música, escrever umas composições, né? E é claro que aham. eram terríveis, né? Não eram boas não, mas assim, me levou à literatura. Opa, chutei a mesa aqui, desculpa. Mas ele Sem problema. me levou a tentar escrever coisas, né? Me levou a tentar produzir, a me expressar de alguma forma, escrevendo, criando coisas, né? Não sou um músico profissional, eu gosto de fazer barulho aqui em casa e tal, mas a literatura, eu também não sou profissional na literatura, não. Mas é uma É coisa sim, que vem é muito acontecendo, né? profissional. Então começou pela música. Já te contradisse, já, porque eu li seu extenso currículo premiado. Como é que não é, né? Que bom, né? Deu sorte também, tem muita sorte envolvida nisso. Mas enfim, minha carreira escolar, por assim dizer, também me levou à literatura, por exemplo, né? Eu fiz colégio técnico, para você ter ideia, em eletrotécnica, o que é um absurdo se eu parar para pensar hoje. Mas é interessante Aham, porque ali foi um ponto de virada também, né? Foi nessas ações de professores de história, que são os aham. professores bacanas também, né?
E vamos arrumar a biblioteca da escola. Vamos arrumar a biblioteca da escola. E é claro que eu era terrível em eletrotécnica. Eu queimava as coisas todas, os fios. Eu era muito ruim com aquela história toda, mas adorava arrumar a biblioteca e tocar violão na hora do intervalo, né? Então foi arrumando a biblioteca também que eu descobri o Carlos Drummond, por exemplo. Foi a primeira grande paixão. Eu falei, caramba, que isso aqui é legal pra burro, né? Isso aqui é bem bacana. Isso aqui me diz alguma coisa sobre mim mesmo. Mas eu fiquei curioso, se você me permitir, eu fiquei curioso. O que te leva à eletrotécnica, em primeiro lugar, já que eu suponho que você já tinha esse interesse pela literatura, né? Você pode, às vezes, ter desenvolvido ele ali na biblioteca, mas já era algo que pulsava em você, né? Cara, foi a adolescência que me levou para eletrotécnica, né? Você tá naquela fase da vida, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Isso é aquela crise pré-vestibular, né? Pré-universidade. E eu lembro que nessa época estava muito em voga, acho que ainda tá, eu não sei se tá ainda não, mas naquela época tinha essa coisa do curso técnico, né? Ainda Era uma coisa do Centro Paulo Souza e tal, de você ter um vestibulinho, eu fiz o pré-vestibulinho para estudar e tal. E foi meio que assim, aquele pensamento bem assim, bom, vamos garantir algum emprego. Se tudo der errado, pelo menos você já tem esse currículo, você tem esse diploma. Coisa que não se concretizou também, porque eu não terminei o curso. Eu fui até o terceiro ano. Na minha época, eles eram juntos, né? Eu fiz o colegial, os 3 anos do colegial, junto com a eletrotécnica. E a eletrotécnica tinha um 4º ano, assim, para encerrar. E aí eu já tinha me desvirtuado completamente desse caminho de eletrotécnica, de cálculos e sistemas paralelos, essa coisa toda, e já tinha lido a poesia toda e tocado violão. Eu falei, pronto, já foi. Agora não dá mais para tentar brincar disso. Eu troco lâmpada no máximo. No máximo eu troco lâmpada. E nem isso eu garanto que vai dar certo, cara. E aí você foi parar na antropologia. Eu fui parar na antropologia. Foi uma longa jornada. Antes eu passei pelo jornalismo. Porque também não terminei, eu sou bom em não terminar coisas. Eu não terminei o curso de jornalismo, mas o jornalismo já veio muito, já tinha descoberto a poesia, já estava escrevendo. Essa coisa de escrever já tinha ganhado um outro ar na minha vida. Falei, pô, eu gosto de fazer isso é bacana de fazer. E a conclusão óbvia nesse tipo de raciocínio é aquela, faça jornalismo então na sua faculdade, porque você gosta de escrever, é um emprego, aquela coisa toda, né? E eu fui fazer, então, o tal do jornalismo. Eu fui fazer o jornalismo, eu não me dei bem com o jornalismo, infelizmente, não rolou a paixão, assim, não rolou, a poesia não aconteceu com o jornalismo. Eu fiz 1 ano e meio do curso, isso foi na virada dos anos 2000, olha, 2000, 2001, já faz 20 anos já essa brincadeira. Eu sei que eu comecei a fazer o curso, eu não sei se eu idealizava essa coisa de escrever aquela época, e idealizava o jornalismo, por assim dizer, também. Ou se o curso não foi bacana, enfim, alguma coisa não deu liga ali. Mas foi onde eu conheci várias pessoas bacanas, que são amigos até hoje. Eu escrevi muito nessa época também. Nessa época, a coisa da literatura começou a ganhar um outro corpo, sabe? Essa coisa da adolescência, do violão, da música. Tinha uma coisa bastante ingênua em relação a tudo isso, né? Mas o jornalismo, foi do jornalismo essa coisa de você levar a palavra mais a sério, né? Eu tava fazendo jornalismo, estava estudando aquilo e tal. E a literatura também apareceu muito nessa época, então a palavra mais a sério, essa coisa de escrever com compromisso com escrever, não escrever inspirado pela musa, saca? Não, vou sentar agora, escrever. Veio muito no jornalismo. Só que aí eu me embananei com o curso de jornalismo, a coisa não progrediu mesmo, e eu tranquei, e daí eu fiquei naquela, bom, eu vou fazer história, letras ou ciências sociais, eu vou pro curso de humanas, é o que eu tenho que fazer, né? É o caminho que eu vou seguir. E aí né, foi muito bom que eu fui para ciências humanas, assim, porque eu fico imaginando que letras também seria um curso que eu iria abandonar, provavelmente. Provavelmente eu iria abandonar aquilo. E fui para história seria um bacana, acho que ia me dar bem, mas aí eu fui para ciências sociais. Eu recomendo. Não, história é bacana. Eu fiz na Unicamp é o mesmo instituto, né, de história, e ciências humanas e filosofia e tal, então pessoal, gente boa, as festas são bacanas. E aí eu cheguei. Pois é, a gente manda bem. Pelo menos isso, né? Porque o resto tá difícil. Mas eu fui para ciências sociais muito com a cabeça para ir para sociologia. Eu fui, né? Porque as ciências humanas, pelo menos na Unicamp, eu acho que nas outras universidades são meio parecidos, né? Você pode fazer as ciências sociais, né? Uma coisa mais abrangente, mais genérico. Ciência política, sociologia ou antropologia. E eu fui muito claro, assim, acho que eu vou fazer sociologia.
eu tinha essa coisa da sociologia, eu achava bacana e tal. Mas aí você tem esse currículo comum que tem as matérias de antropologia. E aí o bicho pegou. Eu falei, isso aqui é bem mais legal do que sociologia, galera. Acho que eu tô gostando mais desse. E segui esse caminho da antropologia aí na universidade. Eu acabei me formando antropólogo, já tem um bom tempo também. Já tem aí, tipo, em 2004, 2005, uma coisa assim. Aí eu já estava escrevendo bastante também, aí a coisa da literatura já assumiu outros ares na minha vida, mas a antropologia apareceu meio nesse trajeto um pouco errático, mas tem algum sentido. E aproveitando esse gancho, também da série Perguntas Super Repetidas, numa entrevista que você deu ao site Redesenhando, muito se falou sobre você, suas experiências nos seus textos, né? De que forma, portanto, a sua formação em antropologia se faz presente na sua escrita? Cara, eu acho que é boa essa pergunta porque ela também vai assumindo outras dimensões conforme o tempo vai passando, ela vai ganhando camadas, assim. Eu acho que de cara, num primeiro momento, a antropologia me... Bom, primeiro que a antropologia tem textos lindos, né? Eu acho que grandes antropólogos são grandes escritores, Malinowski, enfim, você lê aquelas etnografias e você fala, isso aqui é lindo de ler, para além da coisa antropológica, né? São textos, bem, o Lévi-Strauss, cara, o Lévi-Strauss Verdade. né, é uma coisa de louco aqueles textos. Enfim, mas a antropologia vem, então, com essa camada de ler coisas, né, bem escritas, essas coisas que tem vulto, né, que tem fôlego, e vem com essa ideia bem fundante, bem primária da antropologia, que é você observar o outro, né? É você entender o outro, tentar entender o outro, tentar ver que vida é aquela que é tão diferente da tua, e está acontecendo aqui nesse mesmo momento que a tua, né? Então eu acho a primeira coisa da antropologia para mim que apareceu na literatura com muita força foi isso, assim, de você fazer esse exercício de sair do teu lugar, sair da tua perspectiva de mundo e tentar entender e tentar se colocar no lugar do outro, assim, o que essa outra pessoa, como essa outra pessoa pensa o mundo, como ela sente o mundo, o que ela enxerga, o que incomoda, o que não incomoda, enfim. Eu acho que vem um pouco dessa curiosidade desse mecanismo da antropologia, acho que aparece muito, num primeiro momento, nos meus textos. E eu acho que, mais recentemente, essa questão de se colocar no lugar do outro, de tentar entender no outro, tentar se colocar no lugar com todas as aspas que requer essa expressão, né? Mas eu acho que vem essa camada de você começar a pensar o outro, você enquanto um ser social e o outro enquanto um ser social, e vocês atuando nesse mundo, lidando com esse mundo, entrando em conflito com essa coisa toda. O que é essa experiência do outro enquanto um ser social? O que eu consigo... como eu me relaciono com essa história? Como eu faço para entender isso? Como eu faço para agir para isso também, né? Aí já é... Como é que eu uso a literatura para esse fim, né? Como eu uso a literatura para registrar essas outras vidas, essas outras formas de ser no mundo? Que aí já dá umas outras milhões de questões que a gente pode explorar também. Mas eu acho que a antropologia, então, aparece muito nessas duas camadas, assim, sendo essa última uma mais recente. Legal. Eu trouxe aqui, o Thiago me emprestou um livro seu, só para quem está nos acompanhando, né, para ver a Instrução da Noite, né? É verdade, né? Gostaria que você dissesse, na verdade, né, que tanto em Beijando Dentes quanto em A Instrução da Noite, a intenção é fazer um exame das tensões dos relacionamentos humanos, acho que muito com o que você acabou de falar, né? E também da série das perguntinhas repetidas, né? Qual que é a sua fonte de inspiração, né? Algo de si, da própria família, né? Tá. Eu vou começar, então, mostrando Beijando Dentes, que é esse aqui. Esse Isso, livro bom. já bateu 10 anos, mas tá mais de 10 anos já essa brincadeira, que foi o meu primeiro livro publicado, que, como você disse, ele ganhou o Prêmio Sesc, é um livro de contos, então ele vem dessa tensão. Eu disse muito à época, quando saiu o livro, que ele trabalha muito a questão da comunicação, né, da incomunicabilidade, que é uma palavra grande e difícil, e um pouco pedante também. Mas esse livro, então, ele explora um pouco um pouco não, ele explora muito essa questão da dificuldade da comunicação entre as pessoas. É claro que se você parar para pensar no mundo de hoje, que esse problema, eu acho que é o grande problema, ou um dos grandes problemas que a gente tá tendo que lidar, e eu acho que a gente não está lidando muito bem, diga-se de passagem,
Mas o Beijando Dentes, ele lida muito com a questão da dificuldade de você comunicar é uma comunicação afetuosa, por assim dizer. Se as pessoas estão em relacionamentos afetivos de alguma maneira, sejam familiares, amorosos ou qualquer outro tipo, e como é difícil você comunicar isso que você está vivendo em relação a outra pessoa. Seja uma coisa boa, uma coisa bacana ou uma coisa ruim. Claro que o livro tende a falar das coisas ruins, né? Sempre dá mais ibope, videojornalismo, diga-se de passagem. Mas, enfim, esse livro, então, explorava muito essa questão, essa tensão, que era uma tensão de comunicar o que você sente, uma tensão de dizer o que você está sentindo. Então, o livro, ele partiu dessa experiência, que é uma experiência de todos nós, né? E eu fui tentando explorar isso em situações diferentes, com personagens diferentes. E o livro tem uma questão formal que eu acho que ela foi bem sucedida, ou pelo menos eu gosto de acreditar que ela foi bem sucedida, que era justamente essa questão do diálogo, dos diálogos, ou do travessão, né, que é esse símbolo gráfico do diálogo dele, e ele ir se desfazendo, ele ficar entrando em conflito, até ele deixar de existir. E são pessoas falando, e falando coisas por aí, e gritando coisas por aí. Eram questões que me mobilizaram muito nesse primeiro momento, assim, de como você fala pro outro, como o outro te ouve. Tem isso também, né? Porque o que eu digo e o outro ouve são coisas muito diferentes entre si. E isso dá um belo ruído, né? Dá um belo trabalho, assim. Enfim, e aí apareceu o Instrução da Noite, alguns bons anos depois também. Eu escrevo curto, mas eu escrevo devagar, assim. Demora para essas coisas acontecerem para mim. Mas enfim, a Instrução da Noite já vira um romance, já que ele deriva. Eu acho que, embora tenha um espaço de tempo não muito curto entre as duas obras, eu acho que ela vem de ela é uma espécie de desdobramento, sabe? É uma espécie de... Como é que eu vou mais a fundo nessa história aqui? Como é que eu vou mais longe nessa questão dessa relação entre esses personagens e tal? O Beijando Dentes foi sem querer que se você pegar os contos do Beijando Dentes, ele não foi pensado para ser, mas o núcleo familiar é um núcleo que ele é bem explorado no Beijando Dentes. Tem, né, toda sorte de relações, como eu te disse, mas o núcleo familiar era uma coisa que ele é muito explorado no Beijando Dentes. Eu não me dei conta disso enquanto eu fazia o livro. Enquanto eu construí esse livro, essa ideia não foi proposital. Mas eu percebi que isso deu jogo ali. É realmente um lugar propício para você explorar questões de comunicação, de relações afetuosas com a família. O núcleo familiar é uma coisa, né? Todos sabemos como é. E o Instrução da Noite, então, já foi um caso pensado. Eu falei, bom, como é que eu levo isso aqui para um outro lugar? Como é que eu trabalho essa questão aqui? E, enfim, aí eu comecei a escrever esse enredo e tal, que a gente vai falar mais dele, eu imagino, pela frente, né? Mas pode seguir, Maurício, pode seguir, estamos te ouvindo. Ele tem essa questão desse personagem que não consegue agir, né? Ele não consegue dizer também, ele é um personagem que quase não fala, e ele é um personagem paralisado, assim. Então, quer dizer, é isso, né? Se você não consegue comunicar, você trava também, né? Você fica travado. Então, eu quis explorar esse personagem que não só não conseguia se comunicar, não só não conseguia dizer o que estava sentindo, como ele não conseguia se posicionar, assim. Ele não conseguia existir, atuar. Então, ele é um personagem que reage muito. Ele é um personagem que ele é muito reativo, ele reage, ele não fala, ele guarda, ele pensa. Não à toa o livro tem a perspectiva que ele tem, assim. Eu gostava de dizer também que é um livro em primeiríssima pessoa, né? Você vê a cabeça do personagem, como ele vê aquela coisa toda que está rolando ali e como ele se debate com isso tudo, né? Como ele se debate com essa história toda. Enfim, é um projeto. O Água na Peneira está dizendo: o maior mistério de todos é o nome desse personagem. Nesse livro, né, você usa metáforas para falar das situações e sentimentos como perdas, traição, frustração, solidão, medo, abandono, e dos traumas que cada um carrega muitas vezes pela vida, como você bem disse, né? Você já está desenhando, eu só te interrompi, na verdade, para complementar, né? Como foi chegar, portanto, a essa voz que protagoniza todo o discurso do livro, né? Como foi chegar nessa voz? Esse livro começou com uma imagem
na minha cabeça que era uma porta fechada. A porta fechada, exatamente. Falei, bom, é uma porta fechada, começa daí. E o que eu faço com isso agora? Falei, bom, ele não consegue sair, ele não consegue abrir a porta. Essa imagem também não é minha, né, de não conseguir abrir a porta, os surrealistas que o digam. Mas assim, eu falei, bom, mas isso é uma bela incapacidade, né, é uma bela metáfora mesmo e tal. Esse personagem, então, é esse personagem preso, ele tá preso, ele não tá preso a uma situação só, não é uma questão só física, né, da coisa tá trancada, ele tá lá dentro, como a gente tá hoje. E a gente está vendo que o problema não é só estar trancado. Olha o impacto que isso tem na nossa vida, na nossa dinâmica social, na nossa dinâmica pessoal, na nossa dinâmica psicossocial, emotiva, enfim. É um estrago, é um estrago. A gente está vivendo na pele... Pois é, a gente está vivendo na pele mais ou menos o que esse personagem passou ou passa, né? Enfim, foi explorando essas situações desse personagem trancado e imaginando o que é sair, imaginando o que é a vida lá fora, imaginando o que é a vida, né? Então ele tem é uma espécie de diálogo, o livro, né? O livro é estruturado, então, numa forma de diálogo ou carta. Eu gosto da ideia de que foi uma leitura que veio posterior, que algum leitor me passou, alguns leitores me passaram, e eu gostei muito porque ele não foi pensado assim, mas ele funciona. Parece uma grande carta desse narrador para a irmã dele, a Teresa. E a Teresa, no fim, é esse símbolo, né? Esse símbolo de tudo que ele não é, de tudo que ele não é. Então, ao mesmo tempo que ele se sente traído ou ressentido porque ela saiu, fugiu, foi embora, ele fica com essa coisa, com essa imagem positiva também. Pô, ela foi embora, é o que eu quero fazer. Ela representa esse desejo, então, que ele não consegue realizar. Então foi construindo essas situações e essa imagem, e essas imagens, e esse círculo de personagens que estão ao redor do narrador, que é o núcleo familiar e tal, que eu comecei a desenhar o que seria esse livro, né? Então é esse personagem contando para a irmã dele, que já não mora mais na casa, em que ele mora até hoje com a mãe, o que tá lá até hoje, e o evento que mobiliza todo o romance, né? Que então, depois de muitos anos aí ausente, o pai desse personagem, ele reaparece sem mais nem menos, né? Ele reaparece da mesma forma que ele foi embora uns tantos anos atrás. Então ele relata para a irmã o que foi esse encontro, esse reencontro, como é que foi esse breve reencontro, né? Esse livro essa ação desse reencontro se passa numa tarde, numa noite. Então foi construindo essas relações entre os personagens e essa intenção, né? Essa intenção do livro e a intenção do personagem que surgiu esse livro. Eu vou aproveitar, portanto, para colocar a pergunta do Tiago, né? Que ele me mandou. E aí ele diz o seguinte, são palavras dele, né? Queria perguntar para o Maurício sobre as relações entre o Instrução da Noite e Hamlet. Mais especificamente, ao todo o conjunto de referências espectrais utilizadas para descrever o pai. Na página 47, lemos, abre aspas, à ponta de um disparate, eu estava prestes a interrogá-lo sem piedade a razão do seu abandono. Exigir-lhe explicações sobre aquele retorno que tão somente revelava a falta de compaixão dele em espezinhar meu martírio, Teresa, e não me somente revelava, e eu me confundi, né? E não me impediria a voz que eu sabia, incerta, mesmo antes de falar, nem o vacilo que antecede esses descontroles. E aí, volta ao Tiago. Me ocorreu aqui a imagem de um Hamlet. Hamlet, paralisado, incapaz de realizar o ato e dizer aquilo que ele pensa sobre esse pai hediondo. Um Hamlet que não recebe do pai nenhuma missão que não seja reparar, por seu próprio empenho, a ausência do pai fantasma, cujo retorno não é outra coisa, senão o retorno de um ausente. Poxa, bacana, né? O Thiago manda bem. Esse é aquele momento que eu fico lembrando da conversa que eu tive com ele sobre isso, e eu falei várias coisas legais e aqui não vai sair, mas tudo bem, a gente tenta. Boa, Thiago. Valeu pela... É muito louco isso, né? O Hamlet, o Édipo, essas coisas vão aparecer, né? Essas coisas aparecem, assim. E elas aparecem mesmo, assim, sem querer. Sem querer não é exatamente a palavra, tá lá, né? Tá na tua cabeça, você só não percebeu isso. Eu lembro que quando o Thiago me apontou isso, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, a epígrafe do livro fala sobre fantasma, sobre estar dentro de um fantasma, né? E a psicanálise lacaniana tem essa coisa de atravessar o fantasma, né? Então, falei, poxa, tá ali, né? Tem ali, e é interessante que a epígrafe, ela diz muito sobre o desejo do personagem.
que é ficar confortável dentro do fantasma, não atravessá-lo, né? É meio que abraçar isso, aceitar essa condição. E aí, quando ele fez esse paralelo com o Hamlet, eu achei muito bacana, assim, porque, de fato, é esse personagem que não consegue falar, ele não consegue se impor, e está sempre sobre a sombra do pai, o fantasma do pai, na verdade, né? Aproveitando do Hamlet. E ele tá ali agindo, só respondendo ao que esse pai está dizendo. É a situação muito do personagem do livro, porque você começa a perceber que ele tem uma grande aflição, assim, ele tem uma grande angústia. Essa ausência do pai é uma coisa que pesa muito para ele. E ele pensa muito, ele fantasia muitas desforras em relação a esse pai. Vou falar, vou fazer e acontecer. Eu tenho muita coisa para falar e para fazer acontecer em relação a essa figura que me causou muitos tormentos, que me causou muito prejuízo, mas ele não faz, ele cala, ele consente. Uma coisa bem hamletiana, assim. Não morre ninguém no fim, como na peça, que é uma carnificina, né? É maravilhosa. Não morre ninguém no fim e tal, mas é tão dramático quanto, assim, porque você vê que pelo menos para mim, essa questão da porta, ela parece muito forte, que ela é a passagem final do livro, né? Que você não consegue ficar tranquilo dentro do fantasma, você não consegue ficar confortável dentro do fantasma, como a epígrafe está propondo, que é o sentimento desse personagem, né? É sempre uma situação incômoda, né? Você está sempre ali respondendo a uma outra coisa, você está sempre ali atendendo a uma outra agenda que não atua, né? Então esse personagem tem muito dessa impotência, é um personagem muito impotente, assim. Eu acho que passa muito por isso, assim. Maurício, lendo, né, antes de fazer essa entrevista, vendo, ouvindo algumas entrevistas suas também, né, e ouvindo você agora, passa pela minha cabeça, assim como eu acho que também depois quem vai assistir, eu até comentei com você hoje pelo WhatsApp que eu tenho um amigo, o Wendel, que depois vai assistir, ele não tem Instagram, mas ele assiste sempre depois no YouTube, ele é professor de literatura e ele sempre utiliza alguns programas para levar para os alunos de redação, na verdade, ele é professor de redação, perdão, não literatura, redação. E aí me vem à cabeça exatamente essa pergunta da construção da sua escrita, né? Quer dizer, você começa lá, especificamente sobre esse, com a porta fechada, e a gente tem aqui agora, por exemplo, a intervenção do Thiago falando de Hamlet, e você fala, olha, não é algo explícito, mas é algo que está lá dentro da sua experiência, né, como pessoa, e aí numa dessas entrevistas, alguém te perguntou exatamente sobre isso também, né, de como isso depois se torna a sua escrita, uma vez que você trabalha muito com a linguagem, tem uma fala sua que diz assim, olha, desde o início me interesso muito pela relação entre forma e conteúdo, né, como todas essas relações, esses meandros das relações estão lá no texto, entregue lá, né, pronto, né. Eu gostaria primeiro que você falasse sobre isso, né, para quem, por exemplo, para os nossos adolescentes, né, que talvez tenham um desejo de se tornar escritores, né, como que isso se dá, e também aproveitando para fazer a conexão, para deixar para que você possa falar, se você ao escrever mantém, né, em mente um leitor ideal. Eu também peço permissão até para citar também uma fala sua, que é o livro deve prescindir o autor e precisa se comunicar com o leitor, né? De que modo você considera isso, então, na sua escrita para o leitor, né? Entendi. Olha, para os jovens aí, ou não tão jovens, ou quem que se interesse, a primeira coisa é ler. Não tem por onde, assim, não tem mesmo como você querer escrever um livro sem ler. E quando eu digo ler, é que um livro parece uma coisa... A literatura tem isso, né? A gente usa a palavra, e a palavra é uma coisa que a gente usa para tudo na vida, né? Então parece que é uma coisa que você domina, é diferente da música, por exemplo, ou das artes plásticas, que você tem que dominar uma técnica específica, né? Mas eu acho que assim, como faz sentido para a música você ter uma bagagem musical grande para ser um bom músico, para compor uma música e tal, eu acho que para escrever também, você tem que ler, cara, tem que ler tudo. Ler o que cai na mão. Eu comecei muito, voltando à história de como é que eu me formei, como é que essa coisa toda aconteceu da literatura, foi isso, assim, esse primeiro momento de leitura foi uma anarquia de leitura. Eu ia lendo o que aparecia pela frente. Eu adoro sebo. Nessa hora eu adorava muito sebo, eu ia muito a sebos, assim, eu trabalhava no centro da cidade, então meu horário de almoço era isso.
Agora, assim, para escrever, essa coisa, para pensar, antes de entrar na forma e conteúdo, né, essa coisa de escrever, eu sou muito metódico com isso. Eu preciso ser metódico. É uma coisa que às vezes até me atrapalha, mas eu penso em termos de estrutura. Eu tenho que ter uma estrutura muito clara na minha cabeça, ainda que ela mude. É como eu digo, assim, eu tenho que construir uma estrutura clara, porque eu tenho que saber de onde vai, para onde vai, ou onde termina. Nem que nada disso se realize, mas eu preciso dessa linha, eu preciso ter esse controle para lá dentro ficar à vontade. É a liberdade que eu tenho. Porque se eu tiver toda a liberdade do mundo, eu me perco nela. Assim, se eu não tiver um projeto, eu falei, pô, eu tinha uma ideia de uma porta, vou escrever alguma coisa, primeira frase. Eu não saio da primeira frase. Então, eu preciso sempre pensar a coisa em termos de estrutura mesmo. Parte 1, parte 2, parte... Isso. Voltou? Voltou. É a minha internet Voltou. ou não? Pode ser a minha também. Enfim. Eu fiquei congelado para você? Ficou girando a bolotinha aqui. Não, mas sem problema. É feito para travar mesmo. A tecnologia veio resolver os problemas que a gente não tinha, né? Mas enfim, tem a coisa que me guia muito, assim. É engraçado porque para escrever um romance eu preciso de uma estrutura, e para escrever um conto eu preciso de uma estrutura, e para escrever uma nota eu preciso de uma estrutura. Eu preciso saber antes de começar a escrever onde essa coisa vai. Eu preciso ter essa ideia. Saiu um gol aqui perto, hein? Tá tendo futebol hoje, é quarta-feira. Vai ter intervenção da galera aqui embaixo. Acontece. Agora, a questão da forma do conteúdo, que eu disse aí para alguém, foi muito. É porque assim, como todo mundo que escreve também, não tem muita ineditismo nisso, mas qual é a melhor forma de dizer isso que eu quero dizer? É basicamente essa questão de fundo. Pô, esse personagem, ele tá se sentindo assim e tal. O que é isso que eu tô querendo comunicar com ele? Pô, bom, um personagem que não diz o que ele sente, ou que fica nessa coisa, ele é uma panela de pressão, ou uma panela de impressão, que foi um ato falho bom também. Uma panela de pressão presta a explodir e não explode. É mais legal saber o que tá passando dentro da cabeça dele, né? Ele não vai dizer. Então eu falei, bom, já ir de cara já me dá uma primeira pessoa, por exemplo. Então quer dizer, tem essas estratégias que às vezes elas são óbvias e objetivas como essa, mas tem outras de como é que você explora em termos de forma uma coisa que você quer dizer. Nos contos, os contos são lugares que eu gosto de experimentar mais essa coisa, porque ele é mais conciso, ele me dá um pouco mais, né, e são vários, me dá a liberdade de trabalhar. Eu vou te mostrar um exemplo do Beijando Dentes, que a gente falou nele lá no começo, que era isso. Eu estava então num momento do livro, então que os personagens falam ainda, eles têm travessão, eles falam, mas eles não se ouvem mais. Eles não se ouvem mais. Então eu fiz um conto que são 2 colunas, não sei se dá para ver, que são 2 pessoas falando. Se chama Duelo esse conto. Essa forma em colunas também não é nova, eu não inventei isso, tem 1000 usos para isso, mas esse foi um uso que me serviu. Eu falei, bom, são 2 personagens gritando entre si, eles não se ouvem, é um duelo, se passa com um duelo, né? Um tá apontando um revólver pro outro, enfim, tem essa coisa do duelo, e eles estão discutindo, mas eles não estão se ouvindo. Como é que eu faço isso acontecer em termos de forma? Poderia fazer lá, escrever, poderia fazer de 1 milhão de formas, infinitas formas, mas eu pensei, essa é uma forma bacana para explorar, inclusive formalmente, é a forma enquanto mensagem também, né? Tem um conteúdo nessa forma. Não é à toa que esse livro tá assim, que esse conto tá assim. E é aquilo, bom, qual coluna eu leio primeiro? Foi uma questão que eu ouvi muito à época, né? Falei, bom, é que nem uma briga, você tá ouvindo todo mundo gritar ao mesmo tempo. Lê as 2 ao mesmo tempo. Lê as 2 ao mesmo tempo. O que é uma coisa de audiobook, né? Eu falei, bom, como é que se grava isso no audiobook? Você tem que gravar as 2 vozes literalmente ao mesmo tempo. Sobrepostas. Vai fazer sentido? Provavelmente não, mas não é para fazer. Não é para fazer. Então, eu tento explorar isso na medida do possível, né? Eu tento ver qual é o melhor jeito, o que eu posso usar para aquela história ter mais sentido, ter mais significado, ou que tenha outras chaves de leitura, né? Que eu registre aqui, eu ouvi uma entrevista sua em que você, com a locutora, faz exatamente essa encenação do duelo, né? Que vocês leem ao mesmo tempo, né?
para nós ouvintes, quer dizer, você tratava de um áudio, né? Para nós ouvintes é meio atordoante, assim, né? Bastante interessante, gostei muito. É uma briga, né? É uma briga atordoa, né, cara? Exatamente. Dá uma aflição. Exatamente. E que legal isso, porque você também fala da questão sensorial, né? Que o livro tem que despertar, né? Numa das leituras que eu fiz, tem uma afirmação sobre você que diz, olha, a qualidade do Maurício é justamente em ser um dos poucos da safra contemporânea que faz justo o papel sumo da literatura, a de causar vertiginosos desconfortos, né? É isso, você concorda? Quer dizer, exatamente isso que você acabou de dizer, dessa experiência com o livro, dessas possibilidades de experiência com o livro, uma briga, por exemplo, como eu ouvi vocês lendo, né? Mas ao mesmo tempo fazer a leitura também pode provocar isso em nós, né? Como um todo, né? Tanto na palavra, eu estou dizendo, quanto na forma, né? Entendi. Poxa, aí já responde também a questão que eu esqueci de responder atrás, que é do leitor, né? Desse leitor que eu imagino. Eu sou o meu leitor, no fim das contas, né? E o pior deles, eu nunca gosto do que eu escrevo. Eu sou o pior leitor, o meu pior leitor, né, no fim das contas. Então eu tenho um leitor ideal e ele é terrível. Ele me martiriza, é terrível. É terrível. Maurício, deixa eu te interromper então, porque essa estava guardada para o final, mas é porque tem uns ganchos muito bons que a gente não pode perder, Bora. né? Rolou no Twitter e no Facebook uma brincadeirinha lá, né? São 20 perguntas sobre escrita, né? E eu gostei da 20ª, que diz assim, elogie sua própria escrita. Então aproveita e faz isso pra gente, então. Bom, ela causa muito incômodo. É um elogio, ela causa incômodo. Isso, né? Isso pode ser um elogio, né? É um elogio, por que não, assim. né? Pois é, eu acho que assim, é bacana. O que eu acho de bacana em causar o incômodo é que mexe com você. Se incomoda porque mexeu. Pior seria ser ali, bacana, pá, esqueci depois. Se mexeu, você não gostou, falei, porra, eu não consigo terminar de ler esse livro. Você fala, legal, você tá tentando. você tá buscando. Ou isso, cara, lê a primeira coluna ou a segunda. Pronto, já te exigiu essa relação, já causou um incômodo, um desconforto, já levantou uma questão. Pronto, assim fica uma coisa, um elogio. Levanta uma questão. Fica, bom, não sei, como é que eu leio isso? Eu acho legal esse tipo de literatura, que é o que eu busco fazer de alguma forma, em que coloco o leitor tira ele dessa posição passiva de sentar e ler e coloca ele numa posição ativa em relação ao texto, ao que ele está lendo. Assim, será que eu estou lendo do jeito certo? Será que é isso? Não que tenha um jeito certo ou errado, mas assim, 2-0, imagino. Mas enfim, não é um jeito certo, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de... Ele está exigindo de mim uma decisão, ele tá exigindo de mim uma tomada de posição aqui. O que eu faço? Bom, faça. Essa é a ideia. Então eu acho que assim, esse é o elogio e eu não imagino o leitor ideal, mas eu imagino o que eu gostaria que o leitor passasse ou sentisse. Não só em termos de em relação lá ao que está acontecendo na trama, aos personagens, mas em relação ao próprio texto, assim, né? Opa, chutei a mesa de novo, desculpa. Mas assim, de você agir mesmo naquilo que você está vivendo. Você está lendo o livro, está vivendo aquela história, assim, atue naquilo, haja naquilo. O que eu faço para ler esse conto agora? Bom, sei lá, lê em voz alta, vê o que acontece. Porque tem isso também, do Instrução da Noite, por exemplo. Você escreve desse jeito difícil. É verdade, não é fácil. Mas assim, lê em voz alta pra você ver o que acontece. Que eu espero que aconteça, né? Eu fico lendo em voz alta porque essa coisa vai fluindo em voz alta e você vai entrando nesse redemoinho que é o Instrução da Noite, por exemplo. Na minha cabeça. Você vai entrando nessa espiral da cabeça do personagem e vai indo. Claro que é mais um convite do que uma exigência, é um convite. Se você quiser, lê em voz alta para ver o que acontece. Eu não sei ler esse conto. Porra, tenta ler de um outro jeito. Lê uma, lê outra, lê ao contrário, vê o que acontece. Então, eu acho que quando eu penso em leitor, se eu penso em leitor, é muito em pensar em convidar essa pessoa para entrar nessa brincadeira aqui, para entrar nisso e ver o que ela tira disso. Porque, assim, é isso também de livro, né? Eu tenho 1 milhão de intenções, eu tenho 1 milhão de ideias quando eu escrevo um livro, eu tenho vou fazer assim, porque vai acontecer. Mas, cara, o que as pessoas vão ler é delas, assim, e eu não tenho ação nenhuma sobre isso e acho muito legal, assim. Eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas chegam, nossa, aquilo que você falou, porra, é a minha história. Eu falei, caramba, não era, mas que bacana que virou. Né? Bacana que mexeu, saca? Porra. É muito legal quando você incomoda o leitor, assim.
né? Porque eu acho que é bacana quando você age no mundo. Maurício, eu tinha comentado com você que passa muito rápido, a gente chegou nos 40 minutos, né? E realmente, assim, eu, na verdade, já antes, muito antes de acabar, porque ainda faltam 20 minutos, eu gostaria de te convidar para uma outra live, porque sobre os livros, sobre sua escrita, eu acho que a gente conseguiria fazer um monte de perguntas que, inclusive, as pessoas estão fazendo aqui. Mas para fechar essa primeira parte que é sobre os livros, né? E deixando em aberto esse convite para que a gente possa fazer uma outra e aprofundar um pouco mais. Ainda sobre sua escrita, né, eu achei duas coisas muito interessantes, né? Existe um manual de redação, a gente estava falando de jornalismo também por uma coincidência, não foi nada ensaiado aqui, gente, foi muito espontâneo, né? 100 maneiras de melhorar a sua escrita, publicado em 1985 por Gary Provost, né? Não sei se você conhece. Nele, o autor dá dicas de alguns métodos para evitar que o leitor odie, né, e o escritor, e se dá recomendações para que os leitores se prendam ao texto desde o início, né? A quarta recomendação, do 5º capítulo, fala sobre variar o tamanho das frases. Seria uma das 10 formas de desenvolver o estilo, né? Numa entrevista que você deu ao ambrosia.com.br, uma das perguntas feitas a você era sobre o enredo, a ação do romance Beijando Dentes. O entrevistador afirmou que o enredo é construído pela própria linguagem, ao que você responde. A linguagem deveria dar conta das inquietações, lá a gente utiliza processos, na verdade, do narrador. Mas não poderia soar esquemática e ainda deveria implicar sensações. Ritmo progressivamente mais acelerado, sentenças maiores, pouca pontuação, né? Diante disso, desses dois cenários, né? Só para a gente finalizar esse primeiro assunto, passar para outros mais políticos, né? Você segue uma cartilha quando escreve, né? Você já até respondeu, na verdade, quando eu perguntei sobre como dar a escrita, né? Mas, enfim, existe uma cartilha. E se você me permite, era só para aproveitar a pergunta, você falando me lembra muito o Cortázar também, né? No Rádio Ela, né? No Amarelinha lá, né? Esse processo, inclusive, assim, de você pegar e você construir diferentes maneiras, né? De você dar isso ao leitor, né? Esse livro é incrível, né? Esse livro é incrível, eu adoro esse livro. É muito bacana esse livro. Que coisa. Eu acho que, assim, eu não vou demonizar manuais, assim, não precisa, né? Eu acho que, enfim, tem alguma coisa ali, serve para alguém, serve para... Já li um monte também, né? Tem uma ideia ou outra que você para não cair numa coisa esquemática também, do manual, que é esquemático, né? Tem sempre uma dica ou outra que vale muito a pena você estudar. Mas eu acho que assim, vou repetir um pouco, acho que cai muito na intenção daquilo que você quer passar, que você quer que o personagem passe ali e tal, e que você quer que o leitor sinta. Um exemplo bem óbvio sobre isso, do Beijando Dentes, por exemplo. Tem um conto que o cara tá correndo, o personagem tá correndo. Falei, eu não vou pôr um ponto final aqui, porque você tem que ficar sem fôlego, ele tá correndo. Então, eu acho que vai muito nisso, assim, de você entender, ou você ter mais ou menos claro essa intenção que você quer dar pro texto, ou quer dar pro personagem, quer dar pra história, e tentar tirar o máximo disso. Eu acho que quando vem dessa coisa das frases longas, do personagem correndo e não ter ponto final, vem muito de você tentar trazer pro leitor outras formas. Eu poderia dizer, o personagem está correndo sem parar e está sem fôlego. Não tem problema nenhum nisso. Mas a minha escolha foi, e se em vez de dizer isso, eu faço o leitor ficar sem fôlego numa corrida? Então, acho que tem muito disso. O personagem está confuso, enfim, o personagem está sonhando. Você joga com a linguagem para não dizer o personagem está sonhando. Você fala, não, você constrói um sonho. O João Silvério Trevisan tem uma passagem no livro do Ana em Veneza, que eu recomendo muito para quem estiver vendo, em que a personagem está com saudade. Ele constrói, ele não diz isso, o personagem está com saudade. A personagem está sentindo saudade. E ele vai construindo essa saudade de uma forma que você fala, puta, é isso. Isso é a saudade. Era muito... é exatamente isso que eu sinto quando eu sinto saudades, né? Então, eu acho que a questão da linguagem, para mim, e daí vem meu interesse por isso, é muito de tentar usar essa coisa da forma, da linguagem, é muito isso. De tentar usar isso como uma ferramenta que contribua com aquele texto, que faça aquele texto... Para além de ele dizer o que ele está dizendo, que você sinta aquilo que ele está dizendo, que você viva aquilo que ele está dizendo de alguma forma. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, então, trocando um pouquinho de assunto, né? Falando sobre o mercado literário brasileiro,
como nós sabemos, né, um mercado em transformação, com novos consumidores potenciais e a carência de estratégias para a formação de novos leitores, é a descrição do atual mercado literário brasileiro, né? Como formar novos leitores, na sua opinião, né? Como lidar com essa transformação toda que nós estamos vivendo? Pois é. Só boa pergunta. Se eu soubesse, hein? Se eu soubesse, eu estava bem na vida. Eu acho que a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta. Demais, né? Quantos bilhões somos já, né? Eu acho que assim, tem uma coisa para além de literatura, né? Tem uma coisa de educação mesmo aí. E não porque quem lê é educado, né? Quem não lê porque não foi educado, né? Não é uma coisa só de método, de aprender a ler e escrever e tal. Tem uma coisa de formar as pessoas para o mundo, sabe? Formar pessoas para o mundo. Né? Claro, estudando e tal, e estudar é você se formar para o mundo. Então eu acho que o problema é um problema de base, que é um problema da literatura, que é um problema do país, que é isso que a gente está vivendo hoje, que dificuldade interpretativa levou a gente a chegar num momento hoje que, bom, você não consegue conversar com alguém porque não existe um chão de comunicação comum, que não existe uma ideia de verdade, saca? Então acho que assim, é um problema maior, assim, que vai para além da literatura. Eu acho que assim, é isso, as pessoas precisam estudar, cara, as pessoas precisam ter escolas, precisam ter o que comer, saca? Assim, só poder pensar em poesia se eu tiver com a barriga cheia, cara. Quem que pensa em poesia passando fome? Quem que pensa em poesia trabalhando 20 horas por dia, sabe? Porque é isso que a gente tá trabalhando agora em casa também, assim, todo mundo, né? Agora fico trabalhando em casa, estou no teletrabalho, das 7 às 7. Então, quer dizer assim, é uma questão de nação mesmo, eu acho. É um problema de projeto de nação, para além de tudo. O problema educacional é um problema de projeto de nação. E eu acho que a gente ou falhou redondamente no nosso, ou a gente fez ele tão certinho que chegamos onde a gente queria também. Essa é uma outra live, mas enfim. Então eu acho que assim, a literatura parece talvez muito mais como um sintoma disso tudo, sabe? Eu acho que quando você olha para o mercado editorial hoje, que é uma terra devastada, né? Não é de hoje. Não é de hoje. A pandemia veio bater mais um prego nesse caixão. Então já vem de antes. Se você me permite, em números, né, o mercado de livros terminou 2019 com queda em receita e volume, né? É uma reportagem do G1. Segundo a pesquisa Nielsen, o mercado livreiro faturou 6,21% menos que em 2019, menos que o ano anterior, né? E vendeu 6,35% menos que 2018, né? No entanto, é interessante isso, né, Maurício? Porque, no entanto, o total de obras lançadas indicou um aumento, né, de quase 3% na comparação anual, de 344 mil para 354.500 novos títulos, né? É interessante, né? Quer dizer, na contramão a venda caindo, mas essa possibilidade de... Eu até aproveito para colocar uma pergunta da Lídia, que é jornalista e perguntou aqui, qual a dica que você dá para quem quer publicar um livro, portanto, né? Nossa, cara, são perguntas difíceis. Mas, assim, é engraçado você parar... Pois é. Eu acho que assim, vai sair agora, nesse mês, se não me engano, o Ibope, tal, cultural, fazem um levantamento do painel da leitura no Brasil, né? É muito louco isso, porque o 22%, enfim, uma porcentagem alta das pessoas fala que é determinante para ela comprar um livro é o valor. Então você fala, você tem um problema, você tem uma questão posta aí com essa informação. Assim, o dinheiro, né? Se você não tem sobrando, você pensa no que você gasta e você corta o que é supérfluo, né? E essa pesquisa também vai mostrar, né? Ela vai ser lançada ainda nesse mês, ela vai mostrar, bom, a classe C, D e E, eles consomem muito livro. Eles consomem livro. Para desmentir, aliás, eu li hoje, né? Isso desmente o que estão falando por aí, né? Que é uma coisa de gente rica, é um luxo e por isso nós temos que taxar sacanas. Mas, enfim, E aí, então, eu tenho uma pergunta do Dailer aqui também, né? Que a seguinte era essa, né? Da taxação, né? Existe uma lei, para quem está nos acompanhando, né? Nós estamos em 2020, né? Isso depois vai ficar gravado, né? Existe uma lei que isenta o mercado de livros de pagar PIS e COFINS. E aí a equipe do ministro Paulo Guedes propõe substituir as duas contribuições federais pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, com alíquota de 12%, e acabar com o benefício ao mercado editorial. A pergunta do Dailer, que sempre acompanha a gente,
Você acredita, então, que essa taxação sobre os livros vai impactar no volume no futuro? Ou a maioria dos consumidores de livros tem um poder aquisitivo melhor ao ponto de absorver esse aumento e continuar consumindo porque gosta? Não, vai impactar, vai impactar. Vide isso que eu disse agora, né? As classes C, D e E que consomem livros, né? E o valor do livro é uma questão determinante para compra ou não. Então, quer dizer, é claro que impacta. É claro que também o livro não é taxado hoje, até agora, né? Mas a cadeia né? O cara que faz a distribuição do livro, o papel os trabalhos, né? As pessoas que trabalham na cadeia da editoração do livro a distribuição Enfim, tem muita coisa que acontece por trás. Aliás, eu queria aproveitar até para ter o Livrada, é um canal no YouTube do Yuri, ele fez um vídeo muito bacana sobre essa taxação, em que ele explora muito essa questão e analisa esses elementos todos, assim. Então, acho que legal, é isso. Recomendar. Livrada, chama Livrada. Blog Livrada, se não me engano. Tá no YouTube, joga Livrada lá, Yuri, que você encontra. É um canal no YouTube bastante bacana de literatura. Então ele trabalha muito essa questão, e é claro que é um impacto, e é claro que é uma provocação também, né? É uma provocação que a gente está tendo que lidar com isso. E que tumultua essa coisa que já está caótica, né? Ela bagunça mais ainda essa coisa que já está bem bagunçada, em todos os sentidos, assim. E aí, voltando à questão anterior, é isso. Como se publica um livro hoje? Eu não tenho a menor ideia. Desculpa, eu não tenho a menor ideia. Até bem pouco tempo atrás, eu teria algumas respostas. Olha, um concurso literário, o Prêmio Sesc, por exemplo, esses concursos que publicam livros, um caminho bacana, que dá uma publicação. Ou você pode... Tem editor, você pode mandar os livros para as editoras, para as maiores, né? Mas também a chance era menor. Tem várias editoras bacanas, independentes, que estão fazendo um trabalho muito bacana, estão lançando gente legal, ganham prêmios, era outro caminho. Você pode se autopublicar na Amazon, né? Isso, e é legal, exatamente, é legal dizer que a gente está vivendo a era da autopublicação, né? Quer dizer, a gente tem aí a crise que a gente acabou de falar do mercado editorial, de livrarias, inclusive, muitas fecharam no ano passado, né? E muita gente agora está publicando em casa, botando o livrinho debaixo do braço para poder vender, né? E aí, interessante isso também, né, Maurício? Porque você, por exemplo, está numa grande editora, que é a Rocco, né? Isso dá um lastro diferente, né? Não é evidente, né? Ele dá sim. Eu digo que é tipo um carimbo. É tipo uma pré-aprovação. É tipo prêmio. O prêmio é uma pré-aprovação do livro. Ele dá ele bate um carimbinho ali quando alguém pega, pô, ganhou um prêmio. Deve ter alguma coisa aqui legal. Então, eu acho que o selo da editora também tinha muito isso. Fala, pô, uma editora bacana, deve ser um livro bacana. Os caras não vão né, meter o louco e fazer qualquer coisa. É dinheiro envolvido. Mas assim, eu digo tinha de propósito, porque de fato agora e me faz pensar agora que a gente está conversando muito isso, né? Agora essa coisa talvez não exista mais como existia até bem pouco tempo atrás. E você cai na autopublicação. Qual é o problema? A dificuldade? Não é um problema, a dificuldade ou a potencialidade da autopublicação. É que tem uma infinidade de gente se autopublicando, tem uma infinidade de livros ali, e tem um monte de gente publicando, e um monte de gente... Assim, como é que eu faço alguém ver isso aqui que eu estou fazendo? Como é que eu faço alguém chegar no meu livro? Eu não sei. O selo da editora era uma forma de fazer isso acontecer, né? Você faz um jeito de chegar nas pessoas. Ganhar um prêmio aí, pô, faz... Os prêmios ainda estão aí, por enquanto, mas eles estão. Assim, o prêmio é uma forma de você dar aquele diferencial. Ele joga uma luz, alguma luz em cima daquela infinidade de coisas que estão acontecendo ali. Agora, é isso. Eu acho que o caminho é cada vez mais esse e cada vez mais assim, você vai ter que batalhar pelo seu, sabe? Não que eu não batalhasse pelo meu, eu batalhei muito para essas coisas acontecerem, não foi pouco. É claro que tem um monte de sorte envolvida também, mas assim, teve um puta trabalho por trás dessas coisas também. Nada caiu do céu, não cai pra ninguém, né? E assim, virou acho que cada vez mais isso agora. Falou, bom, agora é isso, vamos publicar? Vamos, vai ser lá em plataforma de publicação, qualquer que seja, vamos pra luta. Vamos ver o que acontece. Não sei como é que vai ser. Eu fiquei pensando muito por conta da nossa conversa, falei, caralho, como é que vai ser o mundo agora? O que a gente vai fazer depois? Como é que vai ser a literatura depois? Eu não tenho a mínima ideia. Eu me debato com essa questão, cara. Eu me angustio com essa questão. É terrível, é terrível.
Aproveite porque a pergunta era essa mesma, né? Quer dizer, qual a sua previsão para o mundo pós-pandemia? Mas hoje, quando a gente conversou também pelo WhatsApp, eu achei interessante a sua colocação, porque você disse assim, eu nem sei como vai ser, né? É bem verdade, nós não sabemos, né? O que vem depois, né? É bem verdade isso. O que vai ser isso, né, cara? Eu não tenho a menor ideia. É aflitivo por um lado, né? Eu espero que tenha mundo no fim do mundo. Essa é meu primeiro desejo, né? E aí você fica olhando essa coisa assim, porque é um momento muito conturbado, né? É um momento que tem muita coisa que tá aparecendo. Ruim e boa, né? Ruim e boa, ou aquelas ruins que a gente tem que lutar justamente para elas, né, deixarem de serem ruins, enfim. Então, e essa coisa do mercado editorial, falando de literatura, era isso, assim. De repente já estava numa crise tremenda, a Saraiva já estava com problema, a cultura já estava com aquele problema, as editoras já tinham baixado muito o número de publicações mensais. As feiras literárias talvez já estivessem um pouco esgotando aquele método, né? Aquele arranjo de mesas de bate-papo, etc. e tal. E agora essa coisa veio para bater, bom, acabou, agora a gente vai ter que inventar um outro jeito. A minha esperança, a minha expectativa, o que eu torço é que a gente invente jeitos legais, assim, jeitos bacanas também. É muito ruim quando eu percebo que, sei lá, algumas práticas que provavelmente levaram o mercado a entrar nesse colapso, elas continuam por aí. Tem inúmeras delas, assim, uma cacetada de coisas que você fala, mas foi isso que vocês fizeram que quebrou essa brincadeira toda? Por que a gente está repetindo esse padrão? Se a gente pode criar uma coisa nova, vamos criar uma coisa nova, mais legal, mais inclusiva, que seja divertido, no fim das contas, a gente precisa se divertir. Tudo isso é pra gente se divertir também, né? A literatura serve para essa parte também. Mas, enfim, a questão da live mesmo que a gente conversou também pelo WhatsApp. É isso que a gente tem hoje para se comunicar, para se encontrar, para trocar ideias. Pô, que legal que é essa coisa livre, a gente pode falar. Eu falei um palavrão aqui, desculpa, aliás, mas assim, você tá aqui falando em casa. E eu ia dizer ouvindo você falar, ouvindo a sua leitura, eu ia dizer para a Lídia que pode ter coragem também, porque, por exemplo, eu sou historiador, eu não sou jornalista, não tenho a menor pretensão, já falei, se alguém pegar como arquivo as edições anteriores, né, eu respeito muito os jornalistas no seu ofício, né, e aí às vezes é ter essa coragem, assim, de fazer uma live nesse mundo que está tão saturado de lives, e gerar um material também, né? E talvez ficar feliz com isso. Eu acho que é a medida, na verdade. Sim. Né? Vai jogando o teu corpo no mundo, né? Como diz os novos baianos. Vai jogando teu corpo, vai ver o que acontece. Você não vai saber. Eu tô falando isso, mas eu não faço nada disso, tá? É bem casa de ferreiro isso aqui. Assim, vê o que acontece. Talvez seja esse o momento. É claro que você pensa, poxa, você estava em umas editoras bacanas, e agora você vai fazer o quê? Eu vou sentar e chorar, eu não sei o que eu vou fazer. Mas tem esse lado positivo que é justamente isso. Porra, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer. Vamos publicar um livro? Vamos publicar um livro. O Maurício está acabando, a gente tem 2 minutos e meio ali. Eu queria que, para a gente finalizar, antes, portanto, queria te agradecer novamente, te convidar para uma próxima. Para mim, uma honra muito grande. E queria que você contasse se você está preparando alguma coisa nesse momento, né? Nesse momento que você está trabalhando em casa, e eu suponho, como todos nós, trabalhando muito mais do que antes, se você está tendo tempo para poder pensar também, né? Um projeto de livro, né? Pois é, eu não peguei o jeito ainda dessa situação, eu estou apanhando muito para fazer qualquer coisa, para existir, tá difícil existir, né? Você e o mundo, você e o mundo. Pois é, tá difícil ser prático, tá difícil você produzir coisas, ter ideias, parece que nada gruda, nada tem aderência, né? Tudo parece tão pequeno, né? Tudo parece tão pequeno perto dessas coisas. Eu me sinto até frívolo às vezes, eu tô escrevendo um continho aqui sobre um probleminha tão pequenininho, o mundo tá acabando, e as pessoas estão sendo assassinadas na rua, saca? Tá acontecendo tanta coisa. Mas eu acho que assim, a gente escreve, né? Quem escreve, escreve, quem toca, toca, enfim, quem reclama, reclama. Eu faço bem essas coisas. E eu consegui terminar um livro de contos recentemente, por incrível que pareça, nem eu acredito que eu consegui fazer isso, mas ele acabou. Eu acho sintomático que seja um livro que são contos e eles falam, é um livro cujo tema é viagem. São viagens pelo Brasil. E aí eu vou explorando o país inteiro. Não inteiro, mas assim, tento sair dessa coisinha sudeste que normalmente a gente tem, né? E tento explorar justamente essa coisa da visão do outro, da vida do outro e tal. Já tem previsão de publicação? Ainda não. Eu já consegui terminar só, bom, uma coisa de cada vez. Mas tá aí, tá pronto. Então, esse livro ele chama Equatoriais,
Ele tá lá, os contos, então trabalha essa questão da viagem. E eu tô tentando finalizar um novo romance também. Esse romance já faz anos que eu tô escrevendo essa história. E é claro que eu resolvi finalizar ele agora, por que não, né? E é isso. O que eu tô achando legal disso tudo, no fim das contas... Já vai cair, Maurício. 30 segundos. 30 segundos. Tchau, então, gente. Depois eu conto o que eu acho legal na próxima. A gente vai fazer uma próxima, então, viu? Muito obrigado. É uma honra mesmo poder conversar com você, né? Eu acho que faltou só uma informação. Você está em Brasília, né? Você mora em Brasília, não é? Eu tô no Rio de Janeiro agora. Eu morei em Brasília. Ah, tá no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro agora. Você morou um tempo em Brasília, né? Eu morei 10 anos em Brasília. Quase 10 anos em Brasília. Legal. Foi uma bela experiência. Muito bom. Muito obrigado, então, também. viu? Eu que agradeço.